Estou muito doente e meu marido se recusa a cuidar de mim. Preciso pagar enfermeiras porque ele só quer saber de ficar vendo TV o dia todo. Posso deixá-lo sem direito à herança se eu morrer antes dele? Não quero mais saber de homem. Homem só traz problema, só dá problema. Deserdação, né? Deserdar as pessoas, deixar os seus descendentes sem herança, é até previsto na legislação brasileira. Mas o que é previsto é você deserdar os seus descendentes, por exemplo, os seus filhos, em algumas situações específicas, que em geral são situações bastante graves, e uma dessas situações é deixar em desamparo a pessoa em situação de alienação mental ou doença grave. Acontece que a deserdação de cônjuge ou companheiro, que é o seu caso aí, não é algo que esteja tratado na legislação brasileira. Então a tendência nesse caso é que você não consiga deserdar por ele ser seu cônjuge e não seu descendente, né? Seu filho, neto. Mas você tem alguns caminhos, algumas opções para reduzir o acesso dele à sua futura herança, caso você venha a falecer antes dele. Uma dessas possibilidades justamente é o divórcio. Assumindo que você seja casada no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão para casamentos e uniões estáveis no Brasil, no divórcio você teria que dividir com o seu marido apenas os chamados bens comuns do casal, que são aqueles bens adquiridos pelos dois ou por um dos dois na constância da união. Então tudo que vocês adquiriram de bens depois de casados, vocês teriam que dividir meio a meio só esses bens. Os bens particulares de cada um, ou seja, que vocês adquiriram antes da união, ou um bem, por exemplo, que um de vocês dois herdou de alguém, porque herança não comunica no caso de divórcio, ou uma doação que vocês tenham recebido de alguém, que também não comunica, esses bens particulares, eles não são partilhados no divórcio. E aí o que iria acontecer? Você faria a partilha de divórcio dos bens comuns com seu marido, mas você não precisaria dividir os bens particulares e, se você vier a falecer antes dele, ele não concorreria como herdeiro dos seus bens particulares. Um brinde, né, gente? Outra possibilidade, caso você não queira o divórcio ou caso esse arranjo não seja vantajoso para você, seria fazer um testamento para que a parte disponível do seu patrimônio seja direcionada a outras pessoas, outros herdeiros que você escolher, e não ao seu marido. Isso porque quando uma pessoa morre, metade dos bens dela é destinada aos chamados herdeiros obrigatórios. Por exemplo, o cônjuge, né? Então o seu marido seria um herdeiro obrigatório nesse caso. Mas a outra metade, quando você faz um testamento, você pode destinar a quem você quiser essa outra metade dos seus bens, porque a outra metade dos bens da pessoa falecida, ela é dividida, vamos dizer assim, livremente entre os herdeiros. Então, quando você faz um testamento, você pode pegar essa metade disponível dos seus bens e direcionar para quem você quiser. Você pode deixar, por exemplo, o seu marido de fora de concorrer como herdeiro nessa metade, que é a metade disponível, não obrigatória dos seus bens. Então ele teria acesso a concorrer como herdeiro a uma parcela dos seus bens inferior ao que ele teria normalmente se não houvesse testamento. Então essa também é uma opção no seu caso. É o que o Lulu Santos fala, não desejamos mal a quase ninguém. Quase ninguém. Pra esse cara aí eu desejo mal. Eu quero ver você sofrer. Essa aqui é uma pergunta de leitor que a gente recebeu no e-mail adinheirista@seudinheiro.com. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui nesse quadro, basta mandar a sua pergunta para esse e-mail, adinheirista@seudinheiro.com. Vamos lá. Eu abri uma empresa há mais de 20 anos, ela deu errado e eu desisti do negócio. Não fechei a empresa e ela ficou com algumas pendências fiscais que eu nunca procurei resolver. Corro algum risco hoje em dia? Sim, você corre algum risco. Qual é esse risco? Que a Secretaria de Fazenda do seu estado resolva, enfim, cobrar essa dívida fiscal, né? Então ela pode mover um processo de execução contra essa empresa que ainda está aberta para que os eventuais bens da empresa sejam expropriados para pagar essa dívida fiscal. Que merda, hein? Sabia não? Pode ser que a sua empresa não tenha bens, né? Ou pode ser que os bens sejam insuficientes para quitar essa dívida fiscal. Será que a Secretaria de Fazenda pode ir atrás dos bens pessoais dos sócios? Existe uma possibilidade também. Os seus bens pessoais, eles podem ser atingidos por um eventual processo de execução se a Fazenda conseguir demonstrar que houve, porventura, algum desvio de finalidade da sociedade ou confusão patrimonial, né? Que é quando ali, geralmente, os sócios da empresa
misturam, né, os seus bens pessoais com os bens da empresa, né? Mistura pessoa física com pessoa jurídica. Então tem que tomar aí um pouco de cuidado com isso, porque se você tiver dívidas em nome da empresa, pode acabar atingindo os seus bens pessoais. Então, assim, dívida fiscal é complicado. Dever imposto é talvez a pior coisa que você possa ficar devendo, porque o governo gosta de cobrar, gosta de ir atrás, tá? Gosta de verificar se não tem algum impostinho ali pra cobrar, mesmo que o imposto já tenha sido pago, mas tenha ficado alguma coisa confusa. Então, assim, é muito difícil de escapar desse tipo de cobrança. Não é como dever para banco, que você consegue renegociar. Talvez a última dívida que você deve deixar de pagar é dívida fiscal. Se você não tem como pagar todas as suas dívidas, deixa de pagar a dívida de consumo, mas dívida fiscal realmente é bastante complicado. Há alguns meses, a dinheirista explodiu a bolha e viralizou com um vídeo que deixou milhares de pessoas indignadas. Estou pagando pensão para o meu filho há mais de 5 anos, mas agora descobri que o menino não é meu. O que posso fazer? Posso reaver os valores que já paguei? Se essa criança já identificar você como pai, né, enfim, aí você provavelmente não consegue, mesmo legalmente, se livrar, vamos dizer assim, desse papel de pai e consequentemente, da obrigação de pagar pensão. O que nós não esperávamos é que receberíamos uma onda de comentários um tanto inusitados. É por isso que os homens se afastam das mulheres como se elas tivessem lepra. Não é por isso, não. Eu tenho uma notícia pra você, querido. Resumindo, não casem, curtam a vida. Se for casar, casem com o melhor amigo. Agora a fila andou, eu até ganho um amigo, joga bola comigo, ainda pega no gol. Acho que ele tá saindo do armário no caixa de comentários do Gerista. Tais problemas são fáceis de ser solucionados. Livre-se delas e viva em paz em total solitude. Ele quis dizer mulher, né? Solitude. Sei. Bom, gente, antes de partirmos, nós temos um recado para você. Um recado da voz do além aqui da Dinheirista. Queria te falar que a renda fixa não morreu. E, na verdade, você pode até ganhar IPCA mais 10% com títulos de renda fixa Premium. A Empíricos Research preparou um relatório gratuito com as suas 4 melhores indicações. É só clicar no link da descrição e deixar o seu e-mail para receber tudo gratuitamente. Clica lá, vai, faz aí um joinha, Julia Vilchen. Valeu, voz do além! Essa é a Dinheirista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado.